No nosso dia a dia de trabalho, está surgindo um tipo de inovador, muitas vezes onde a gente menos espera. Vamos falar hoje sobre o desenvolvedor cidadão, um fenômeno que está crescendo e que é, olha, fascinante. Quem nunca passou por isso, né? Essa frustração de precisar de algo para já e ter que entrar numa fila de espera. Pois é justamente essa necessidade que acaba criando um tipo totalmente novo de solucionador de problemas dentro das empresas. Alguém que vai lá e faz acontecer, muitas vezes por conta própria. Para a gente entender bem essa história, nosso papo vai ter 4 partes. Primeiro, vamos conhecer quem é o técnico acidental. Depois, a gente mergulha na inovação nas sombras. Em seguida, vamos ver o alto custo dos atalhos. E para fechar, como aproveitar talentos ocultos. Então, vamos lá. Começando pela primeira seção, o técnico acidental. Afinal, quem são esses inovadores que agem por debaixo dos panos? Antes de mais nada, para a gente entender bem o desenvolvedor cidadão, vamos a um conceito que vem lá do design, a persona. Pensa assim, é como criar um personagem fictício para representar um grupo de pessoas, sabe? Com seus jeitos, dores e motivações. E aqui está a nossa persona de hoje, o desenvolvedor cidadão. Basicamente, é aquele colega de trabalho que cria programas, aplicativos, soluções para resolver um problema do dia a dia. Só que tem um detalhe fundamental. Ele não é do time de TI. Essa não é a função dele no crachá. E como é que a gente reconhece essa pessoa? Bom, geralmente ela não é da área de tecnologia. Pode ser do financeiro, do RH, é alguém que manja muito de dados, de planilhas e que adora resolver um quebra-cabeça. É aquela pessoa curiosa que está sempre fuçando numa tecnologia nova e aprende tudo sozinha, vendo tutorial no YouTube. Para isso não ficar só na teoria, tem uma história real de um funcionário do governo federal que é o retrato perfeito desse perfil. Imagina só o tamanho do abacaxi que ele tinha que descascar. A formação dele era em justiça criminal, mas a missão era coletar e analisar dados de empréstimos imobiliários de escritórios espalhados pelo país inteiro. Uma tarefa, assim, gigantesca e urgente. Em vez de esperar meses por uma solução oficial da TI, ele foi lá e fez. Por pura necessidade, ele pesquisou, aprendeu a usar ferramentas que não exigem programação, as famosas no-code, e construiu o próprio aplicativo. Problema resolvido. E assim, sem nem planejar, ele se tornou um desenvolvedor cidadão. Essa proatividade toda é incrível, né? Mas ela também tem um lado bem arriscado. E aí a gente entra na nossa segunda sessão, a inovação nas sombras. Vamos entender por que esses funcionários, mesmo com as melhores intenções, acabam criando riscos que ninguém vê. Existe uma teoria que ajuda a explicar por que isso acontece, chamada Jobs to be Done. A ideia é simples. As pessoas têm um trabalho para fazer, precisam de uma ferramenta para isso, e a urgência não permite esperar. Não é rebeldia, é só uma busca por eficiência. E essa busca por eficiência nos leva a um conceito-chave, Shadow IT, ou TI sombra. O que é isso? É qualquer programa, aplicativo ou até equipamento que é usado na empresa sem o conhecimento ou a bênção do departamento de TI oficial. Sabe aquele software que alguém comprou com o cartão corporativo para resolver um problema rapidinho? Então, isso é Shadow IT. E aqui, olha, é super importante deixar claro. A intenção por trás disso quase nunca é ruim. Ninguém está querendo burlar regras por maldade. As pessoas só estão tentando ser mais produtivas e fazer um trabalho melhor. A Shadow IT, no fundo, é um sintoma de que os processos oficiais talvez estejam lentos demais. Mas mesmo com toda a boa intenção do mundo, esses atalhos podem sair bem caros. E com isso, chegamos na seção 3, o alto custo dos atalhos. Agora a gente vai ver os perigos que se escondem nessas soluções não oficiais. Para ter uma ideia de como isso é comum, olha só, uma pesquisa lá de 2012 da RSA já mostrava que 35% dos funcionários sentiam que precisavam dar um jeitinho de contornar as regras da TI para conseguir trabalhar. E a gente sabe que de lá para cá esse número com certeza só aumentou. Agora a coisa fica mais séria. Segundo Gartner, em 2022, 1/3 de todos os ataques cibernéticos de sucesso exploraram brechas de segurança criadas justamente pela Shadow IT. Pensa nisso, 1 em cada 3 ataques. É uma porta aberta gigantesca que muita empresa nem sabe que existe. E essa porta, muitas vezes, é aberta por um hábito que parece super inofensivo. Outra pesquisa da RSA mostrou que 62% dos funcionários mandam documentos do trabalho para o e-mail pessoal para conseguir trabalhar de casa. É algo muito comum, mas que do ponto de vista da segurança é um perigo enorme. No mundo da cibersegurança, isso cria um vetor de ataque gigantesco.
Sabe por quê? A rede de internet da casa de alguém nunca vai ter a mesma segurança da rede da empresa. Então, essa rede doméstica vira uma espécie de porta dos fundos. Um hacker pode simplesmente ignorar as defesas da empresa e entrar por ali. Ok, o cenário parece bem preocupante, eu sei. Mas a grande virada de chave é que existe uma oportunidade incrível escondida aqui. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa quarta e última sessão. Como pegar esse talento oculto e transformar um problema em uma vantagem competitiva. Então, o pulo do gato é o seguinte: a solução não é tentar proibir ou parar os desenvolvedores cidadãos. Essa é uma batalha perdida. A estratégia inteligente é abraçar essa turma, dar o suporte necessário e, o mais importante, capacitá-los para que façam tudo isso com segurança. E como isso funciona na vida real? O treinamento é a peça-chave. Ele precisa ser uma ponte que conecta esses inovadores com o pessoal da TI. Esse treinamento tem que ensinar o básico de cibersegurança e mostrar as melhores formas de criar soluções que sejam não só eficientes, mas também seguras. É transformar o risco em força. Quando uma organização entende isso e começa a cultivar esses talentos, algo mágico acontece. O desenvolvedor cidadão deixa de ser um risco escondido e vira um verdadeiro superpoder. Ele se tornou uma força de inovação que vem de baixo para cima, resolvendo problemas reais de quem está lá na ponta. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. No ambiente de trabalho, esses inovadores estão sendo vistos como um problema a ser controlado ou como um talento a ser desenvolvido? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o futuro da inovação dentro da empresa.